Olá, eu sou Frei Leonardo Essione Silva, sou religioso da Ordem de Nossa Senhora das Mercês, vivo a minha consagração já há 11 anos e sou presbítero da Igreja Católica há quase 7 anos. Exerço meu ministério em Brasília, junto aos trabalhos que exerço na Cúria Provincial da Província Mercedária do Brasil e também acompanho a paróquia como vigário paroquial do Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Mercês, atuando numa das nossas comunidades e também junto aos trabalhos paroquiais. Então, meu chamado vocacional começou desde cedo, desde a minha infância. Eu sentia-me chamado, por Deus e buscava alimentar isso por meio da oração. Sempre fui muito interessado pela oração, pelas coisas da igreja, na minha infância pela vida dos santos. Isso sempre me chamou muita atenção e eu sempre busquei muito esse conhecimento. Claro que depois a gente vai crescendo, vai conhecendo outras coisas na adolescência, em contato com outras influências, com colegas na escola, minha vocação ficou um pouco assim apagada, mas ainda no fundo me senti ainda chamado por Deus. Sempre me senti chamado. E a partir de um encontro que eu tive, um encontro querigmático de jovens, eu me senti despertar novamente para essa realidade da vocação. Minha família sempre foi uma família religiosa, ligada à Igreja Católica, sempre participou bastante, sempre tive essa influência na minha casa, sempre tive esse testemunho, esse conhecimento, mas não tão forte a ponto assim de pensar numa caminhada de consagração, de entrega a Deus e à Igreja através da vida religiosa. Mas isso fui discernindo com o tempo, conhecendo e tendo contato com a família de Nossa Senhora das Mercês. Foi muito interessante o modo como eu conheci a Ordem de Nossa Senhora das Mercês, A princípio eu tinha um desejo muito grande, estava fazendo meu discernimento vocacional junto a uma comunidade próxima à casa dos meus pais, a comunidade Aliança de Misericórdia, onde eu tinha vários amigos lá, onde ainda hoje tenho muitos amigos. Sentia-me chamado profundamente por Deus, mas não sabia onde deveria ir, E foi quando eu, atuando junto com eles, numa missão, numa experiência missionária, rezei aquele trecho da palavra de Deus, Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. E fazendo essa experiência, de confiança, de entrega, foi quando eu conheci a Ordem de Nossa Senhora das Mercês, através de um sonho. Me via com um hábito todo branco, um lugar muito verde por fora e muito bonito por dentro, de pedra. Escutava esse chamado, Ordem da Misericórdia, Ordem da Misericórdia. Depois eu descobri que a Ordem da Misericórdia é a Ordem de Nossa Senhora das Mercês, que Mercê é sinônimo de misericórdia, que os frades sempre utilizam também um hábito branco, um hábito claro. E fui me identificando, fui conhecendo, fui me encantando e me apaixonando pelo carisma das Mercês também, que é visitar e libertar, colocando a sua vida a serviço da liberdade, do resgate daqueles que estão oprimidos e não podem viver a dignidade dos filhos e filhas de Deus. O discernimento para o chamado ao ministério sacerdotal acontece na própria formação do seminário, Eu sempre quis ser religioso, eu também queria ser padre, mas eu queria ser um padre religioso. Então, a partir daí, eu conhecendo a família mercedária, fazendo as etapas de discernimento no postulantado, no noviciado e no estudantado, fui construindo também esse passo do ministério sacerdotal, do ministério presbiteral. E tive a graça de ser ordenado no dia 8 de agosto de 2015, na Paróquia da Imaculada Conceição, no Jaraguá, em São Paulo. Bom, o período da formação foi um período muito dinâmico e muito feliz na minha vida, na minha caminhada. Um período assim inesquecível, onde Deus colocou no meu caminho muitos irmãos que hoje levo no meu coração e na minha memória, amigos de verdade. Então foram momentos muito ricos e proveitosos de formação,
de formação e de conhecimento da ordem aqui no Brasil e fora. Foram momentos assim muito ricos. Dificuldades a gente tem no nosso crescimento humano e espiritual ao lidar com as nossas limitações, com os nossos condicionamentos, com as nossas próprias catividades. Mas fui muito feliz e muito alegre nesse período pelos amigos e companheiros e as pessoas boas que Deus colocou no meu caminho. Vivi muitas experiências bonitas na formação, muitas experiências assim da graça de Deus, né, que poderia depois, oportunamente, no outro vídeo, só contar parte dessas experiências que foram muito ricas. Então, o dia da minha ordenação foi um dia assim, muito especial, né? É um dia que a gente nunca esquece. É um dia no qual nós somos incorporados ao ministério sacerdotal de Cristo, no qual Cristo vem viver em nós para que a gente possa viver nele, no seu ministério sacerdotal. Então foi uma graça muito grande assim. Parece que é tão profundo e tão intenso e a preparação nos consome tanto que a gente fica como se estivesse em êxtase, né? A gente não tem muito aquele senso de realidade de tudo que está acontecendo. Mas depois, celebrando as primeiras missas, tendo contato com as pessoas, atendendo as primeiras confissões, celebrando os sacramentos, a gente vai se dando conta, né, do ministério de Cristo em nós e de como nós participamos do ministério dele. É uma configuração muito bonita, né, que vai se aprofundando a partir da ordenação até o último dia da nossa vida. Então, minha maior alegria em ser um padre religioso da Ordem de Nossa Senhora das Mercês é ver as pessoas que são resgatadas de uma situação de pecado, de morte, de destruição, de algum cativeiro, seja ele das drogas, seja ele qual for, ver essa pessoa sendo resgatada, transformada e de uma pessoa que não tinha esperança, não tinha alegria, não tinha vida, se transformar e se tornar uma outra pessoa renovada, motivando a vida e a transformação de outras pessoas. Esse, para mim, é o caminho mais bonito e mais profundo que pode acontecer na vida de um ser humano. De uma situação de cativeiro, de opressão, se tornar uma pessoa que ajuda a promover a liberdade e trabalha em prol da redenção daqueles que ainda estão cativos e necessitados de viver essa liberdade dos filhos de Deus. Então, o conselho que eu dou aos jovens que estão nessa etapa de conhecimento, discernimento vocacional, é de que não tenham medo. Deus não tira nada de nós. Isso eu posso garantir. Ele sempre nos acrescenta muito mais do que o que a gente poderia imaginar. E nos dá muitas alegrias, nos coloca em contato com muitas pessoas e realidades, situações que só fazem com que a gente possa crescer e amadurecer ainda mais. O chamado de Deus é um chamado à plenitude, é um chamado a sermos grandes, inteiros, a sermos todos no seu amor e na sua graça. Então eu convido você a fazer esse desafio a si mesmo, experimentar esse caminho que é Cristo, verdade e vida, e que é um caminho de plenitude, de transformação, de amadurecimento, de conversão, de transformação. É um caminho de vida e vida em plenitude. Sou Frei Rogério Soares, sou religioso da Ordem Mercedária, nascido em Brasília, aqui vivi pouco tempo, e cresci no Piauí desde os 4 anos de idade. Hoje sou pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora das Mercês, na capital federal. E aqui a gente exerce o nosso ministério e a nossa vocação religiosa. A minha família é família católica, cresci na cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí, um ambiente muito católico, muito propício, né? Morava sempre perto da catedral e meus pais levavam a mim e meus irmãos à Santa Missa sempre e cresci nesse meio. Desde cedo eu senti que tinha essa inclinação para as coisas de Deus, participar da catequese. Então eu cresci já num ambiente muito favorável para a vivência do segmento de Jesus Cristo. Eu cresci numa paróquia de padres mercedários, onde
os padres, a ordem mercedária que levava esta paróquia, conduzia a paróquia, né? Os mercedários chegaram na minha cidade, São Raimundo Nonato, há 100 anos, e então a cultura mercedária é muito grande, as irmãs mercedárias, e então conhecer a ordem, eu cresci já conhecendo a ordem das Mercês. Dentro desse contexto familiar e ambiente religioso, e fiz uma boa catequese, desde cedo tive esse chamado muito forte para as coisas de Deus. Esse foi o primeiro chamado, as coisas de Deus me encantavam muito, desde muito cedo. Eu ia para a catedral sozinho, eu participava da catequese, não precisava meus pais mandar, eu mesmo tomava a iniciativa de entrar na perseverança, depois crisma, então eu tive tudo isso muito resolvido dentro de mim, que Deus era aquele que devia estar em primeiro lugar na minha vida. Tanto é que a minha catequista, quando ela falou a primeira vez que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, foi uma das primeiras aulas de catequese que eu tive, os mandamentos, então quando ela disse amar a Deus sobre todas as coisas, aquilo me impactou muito, e eu até perguntei a ela, mas professora, amar a Deus mais do que a meus pais? E ela disse sim, amar a Deus mais que os seus pais. Daquele dia em diante eu tomei isso como algo na minha vida, que Deus sempre em primeiro lugar. E dessa maneira, com 13 anos, eu senti aquele chamado a servir a igreja de uma forma mais específica, mas ainda não tinha muita ideia. Meus amigos começaram a fazer encontros vocacionais, fiz encontros vocacionais ainda na adolescência, mas eu procurei trabalhar, estudei contabilidade, trabalhei com contabilidade, fui para São Paulo, trabalhei lá com meu tio, supermercado, entrei na faculdade de Direito, e na faculdade de Direito, com 19 anos, que eu então tomei a decisão de largar tudo e entrar para a vida religiosa, e entrar para a Ordem Nossa Senhora das Mercês, que era a ordem que eu já conhecia, que eu cresci, e onde estavam os meus amigos, os padres, eu tinha amigos já também no seminário, e foi então uma decisão mais fácil nesse sentido, porque eu já tinha conhecimento dos padres. Então, a formação para mim foi uma experiência assim, extraordinária, eu passei a rezar mais, a conhecer mais formas de oração, a conhecer a liturgia das horas que eu amo até hoje. E os amigos que a gente faz dentro do seminário são amizades assim muito boas. O estudo também, me aprofundei muito na filosofia quando eu entrei em Brasília, no postulantado. E estudar para mim sempre foi algo que me encantava muito, me envolvia muito. Eu gostava de ler, de estudar, de refletir. Filosofia foi algo que me apaixonei. Depois fiz o noviciado em Salvador. O grupo era grande, mas foi diminuindo. No final das contas, o grupo do qual eu faço parte dos primeiros lá atrás, só eu fui ordenado na Ordem das Mercês. Teve também outros companheiros, evidentemente, mas hoje só tem eu como religioso daquela turma lá. Mas mantenho um bom contato, relacionamento com todos. Depois fui para São Paulo. Em São Paulo eu comecei a teologia. Depois, com 6 meses, no primeiro semestre, eu fui convidado a estudar em Roma e fiz toda a minha teologia em Roma e o mestrado também em teologia fundamental em Roma. Então, meu estudo foi mais ou menos assim, foi um tempo maravilhoso que eu aproveitei muito bem. A minha ordenação, ela aconteceu no Piauí, em São Raimundo Nonato. Eu demorei um pouquinho como diácono, 2 anos como diácono, eu esperei a minha ordenação um pouco mais do que os outros, porque eu estava em Roma fazendo mestrado e lá era 2 anos, eu não podia vir ao Brasil para ser ordenado. Então, fui ordenado diácono, fui para Roma e lá fiquei por 2 anos. Então, a expectativa era grande. Aconteceu em São Raimundo, no dia 27 de julho de 2008, me lembro muito bem, como se fosse hoje, aquela celebração foi na praça pública, com todos os amigos, todas as pessoas, todas aquelas pessoas que a gente ama, a família também presente naquela praça. Foi uma experiência única, houve uma semana inteira de preparação, os meus companheiros religiosos, seminaristas foram para a cidade, todos os bairros receberam visitas dos frades, o interior, houve um show também com música católica, com o cantor Johnny, inclusive aqui de Brasília, foi muito bom. E então, foi aquela experiência assim, de ratificar aquilo que eu
fui chamado lá atrás na minha infância. Esse dia foi um dia que foi a confirmação, né, do meu chamado para ser padre. Foi muito maravilhoso. E a primeira missa foi a ordenação foi na Catedral de São Nonato, a primeira missa foi na Igreja Nossa Senhora das Mercês, no bairro Aldeia, também em São Nonato, e muita gente participando, foi de manhã, me lembro, os amigos, a família. O Frei John, inclusive, foi quem me ajudou ali a celebrar a primeira missa, que eu nunca tinha celebrado, né? Então, foi ele que me ajudou, os outros padres também. E cada missa celebrada, as primeiras missas, foi essa confirmação de que estava no caminho certo. Eu creio que, assim, o que mais marcou a minha vida religiosa e que marca também é o ser pároco. Eu gosto de ser pároco, eu gosto de estar na paróquia, eu gosto de ser pastor, eu gosto de cuidar das pessoas. Então, a minha primeira experiência de pároco foi em Salvador, na Paróquia Nossa Senhora da Luz, e a segunda experiência aqui em Brasília, e se confirmou. De fato, eu tenho essa vocação, eu tenho esse jeito de estar na paróquia, de conduzir a paróquia. Então, cada vez que eu ajo como pároco, eu me realizo, eu me sinto feliz, eu me sinto muito bem. Parece, assim, de fato, é um estado natural do ser padre, é o ser pastor, e a paróquia me dá essa possibilidade de exercer essa minha essência de cuidar, essa minha vocação paternal, de ser pai, né, de ser padre e de ajudar as pessoas. Eu tenho como propósito de vida, um propósito pessoal, que a minha intervenção na vida de alguém seja de tal maneira positiva, capaz de mudar o curso para melhor da vida daquela pessoa. E quando isso acontece, eu me realizo. Então, os jovens que estão discernindo, é necessário em um momento dizer, eu tenho que me arriscar, eu tenho que ousar, eu tenho que ir. Porque dúvidas sempre nós teremos. As dúvidas, elas fazem parte da vida e é até sinal de sanidade mental ter dúvidas. Chega uma hora que a gente precisa se lançar. Você precisa dizer, eu vou, eu quero, e fazer a experiência. Porque se ficarmos só ali pensando, né, e demorando muito, podemos perder o time do chamado. O chamado é o próprio Cristo que nos chama e nós vamos adiante construindo história quando a gente faz caminho caminhando. Então, se arrisque, ouse e diga sim ao chamado. Olá, eu sou o Frei Thiago, sou natural de Brasília. A minha história com a Ordem Mercedária acontece e começa em um evento de música em Brasília chamado Halel, que é um dia de festa em que várias bandas vão tocar lá. Eu sou proveniente de uma comunidade originalmente de franciscanos conventuais, mas eu tinha começado o acompanhamento com eles e com o tempo eu conheci os mercedários nesse evento e então comecei os encontros vocacionais com os mercedários. Isso em 2015. Então eu comecei a fazer os encontros vocacionais e então entrei para a Ordem Mercedária. Eu estou aqui até hoje. Hoje eu sou um frade de professo simples e estou no segundo ano de teologia. O que mais me chamou a atenção e o que até hoje me chama muito a estar presente na Ordem Mercedária com o carisma da Ordem Mercedária é a acolhida e a alegria de vivência. E a história da Ordem Mercedária também até hoje me encanta bastante. Então, por isso eu estou na Ordem Mercedária e amo estar aqui. E a cada dia conheço um pouco mais da nossa história, conheço um pouco mais da história de São Pedro Nolasco e de diversos outros santos e diversos mártires da nossa ordem. Então é uma alegria estar aqui e uma alegria partilhar um pouco da minha vida com vocês. Sou Frei Kelvin, tenho 23 anos, natural de Brasília. Minha vocação nasceu através da missa. No serviço ao altar, com os coroinhas, foi ali que eu fui encontrando, conhecendo a Deus e me apaixonando. E foi ali, servindo, que um dia eu encontrei 2 frades mercedários. Me lembro que quando ainda criança, cheguei para eles e falei, me leva para o convento? Eles falaram, não, calma, vai rezando para Nossa Senhora das Mercês. E fui aguardando. E aí, quando eu já tinha idade suficiente para dar um primeiro passo, para dar uma primeira resposta, encontrei esses 2 frades novamente, e aí falei, agora posso ir para a ordem? E aí eles me levaram, eu fiz os encontros vocacionais, e com a acolhida daqueles encontros vocacionais, da alegria de ser mercedário,
eu fui me apaixonando e descobri ali no carisma das Mercês, nesse carisma de visitar e libertar, o meu lugar. E ainda hoje, até hoje estou, agora como frade mercedário, no estudantado, já é o meu primeiro ano de voto simples, vou dando passos junto com as Mercês, aprendendo a ser mercedário, aprendendo a amar a Deus, entregar a minha vida. Sou Frei Michel, sou professor de voto simples, estou cursando o terceiro ano de teologia e conheci a ordem mercedária através de um amigo. Estávamos em missão, era um círculo bíblico, né? E ele tinha conhecido a ordem primeiro e me convidou para fazer a experiência, né? Então, no primeiro momento eu não aceitei, né? Porque eu tinha um desejo já, um chamado, mas para ser padre. Não conhecia a vida religiosa, nem como era, né? Mas depois, a partir dele, eu decidi entrar para fazer o acompanhamento, né, vocacional. Então, me apaixonei pela vida religiosa e decidi, né, dar o sim para esse caminho de discernimento. E continuo nesse carisma até hoje, pedindo a Deus, né, que me conceda a graça, né, de permanecer sempre amando e crescendo mais nesse amor à liberdade, amor aos cristãos cativos. Eu me chamo Frei Rafael, sou natural de São Paulo, capital. Eu sou frade de voto simples, né? Estou no segundo ano de teologia. Meu despertar vocacional se deu justamente na minha comunidade de origem, Capela São Lourenço, né? Que é assistida pelos religiosos mercedários. E de lá foi de onde eu comecei a dar os primeiros passos da fé, onde, juntamente com a comunidade, pude ver o chamado de Deus na minha vida, na minha história. E isso me deu ânimo, coragem para iniciar a etapa formativa. E hoje estou aqui, né, nessa etapa, continuando dando passos positivos e que Deus possa também nos iluminar, nos acender sempre com amor. Meu nome é Patrick Kelvin Fernandes Dias, eu sou natural do Distrito Federal, da Samambaia, e estou aqui nesse ano no noviciado. Minha família, assim, é bastante católica, sobretudo minha avó, meu pai, e eu tive uma infância na igreja, mas mais a adolescência do que a infância, mas bem participante na igreja, né? Sempre a presença de Deus foi uma coisa bem forte na minha casa, né? A devoção a Nossa Senhora, sobretudo, o texto, as novenas. A vizinhança também era muito católica, muito religiosa. Isso influenciou bastante. Antes de entrar na ordem, eu ajudava de tudo um pouco na minha paróquia. Eu era da liturgia, eu era do apostolado da oração, eu ajudava a visitar os doentes, né? Rezava o texto nas famílias. Era da Legião de Maria também, ajudava de tudo um pouco na paróquia. Os mercedários eu conheci por causa do apostolado da oração. Em Brasília, quem cuida do movimento, né, são os padres mercedários, né, sempre. São os diretores espirituais. Então, quase todo mês eu ia à paróquia, né? Tinha as reuniões, tinha a concentração anual, né, do apostolado. E eu fui conhecendo os padres, o carisma, o jeito, né? A igreja também é muito chamativa, fala bastante do carisma, né? E eu fui gostando cada vez mais. O que mais me encantou foi a devoção a Nossa Senhora na ordem. Para mim, eu nunca me esqueço uma vez que eu fui na ordenação do Frei Lion, o canto da salve, né, no final. Todos se dirigem à imagem de Nossa Senhora ali na paróquia, cantando a salve. E depois a alegria, né, dos mercedários. Foi uma coisa que sempre me chamou a atenção, né. Do encontro vocacional, a recepção que se fazia no seminário, né, a acolhida, foi uma coisa impressionante. Não se deixar levar pelas dificuldades, né, pelo medo. Deus chama e Ele é fiel ao que promete, né. Se entregue sem medo, né. Deus, Ele sabe o que faz, né, e tem um plano muito bonito, né, na vida do chamado, do vocacionário, né? Basta a gente confiar e se entregar de todo o coração nessa aventura, nessa história que é realmente uma história de amor. Me chamo Carlos Ribeiro da Silva Júnior, tenho 21 anos, sou natural de Cristalina, interior de Goiás, e atualmente me encontro no noviciado. Desde jovem, a partir dos 10, 12 anos, eu participava do grupo de coroinhas, catequese. Então, toda a minha infância e adolescência foi em torno disso, né? A minha juventude participava do grupo da Renovação Carismática, Cristo Jovem, na minha cidade.
E também servia como cerimoniário. Então, a minha infância toda foi prestando esse serviço, né, à igreja. O amor, né, entre as pessoas e a responsabilidade que cada um tinha um com o outro, né? Esse senso fraterno que existia, né, principalmente entre os grupos, entre as pastorais. A partir de um despertar vocacional que teve na minha cidade, no qual um frade, né, mercedário, foi um dos palestrantes, né? Então, ao conhecer ele, a ver a espontaneidade, a alegria, né, de ser um religioso, foi que me despertou principalmente a curiosidade, né, de conhecer. Não tenhas medo. Eu sei que muitas vezes essa decisão é uma decisão séria, né? Mas não ter medo de tomar uma decisão a partir de Cristo, né? Se Ele coloca o desejo em nossos corações, Ele também vai nos dar caminhos e meios para que possamos seguir a vontade dEle, né? Então não ter medo e fazer todas as coisas por amor, né? Colocar amor nas coisas que nós vamos fazer, porque a vocação ela é um serviço por amor. Me chamo Samuel Jesus dos Santos, tenho 19 anos, sou de Três Marias, Minas Gerais, estou atualmente na etapa do noviciado em Salvador. Desde criança fui criado na igreja, eu sou de paróquia dos Padres Mercedários, a minha avó sempre me levava com ela em companhia nos grupos de orações, terços, novena. A minha comunidade tinha missa semanal todos os sábados. Então, desde pequeno eu fui coroinha, participei da Legião de Maria, participei do grupo de oração. O primeiro religioso assim de ver como mercedário foi o Frei Francisco, que ainda estava como diácono na minha paróquia. A minha paróquia sempre foi os mercedários, mas eu nunca tinha visto um dos padres de hábito falando sobre o nosso escudo, sobre as coisas própria da ordem, né? Apesar da minha comunidade ser Capela de Nossa Senhora das Mercês, mas não tinha tanto essa vinculação. Então, o primeiro contato foi com ele, na Pastoral dos Coroinhas, que ele coordenava. Uma das primeiras coisas que me encantou na ordem foi a devoção a Nossa Senhora das Mercês e o hábito. Creio que é confiar em Maria. Ela sempre sabe o que os filhos pedem, então recorrer a ela nessas etapas que a gente vai fazendo até entrar numa ordem religiosa, ou na diocese, rezar pedindo a proteção dela, pedir que ela possa nos acolher e saber nos auxiliar também naquilo que a gente precisa. A etapa do noviciado, como diria um frade antes de eu vir para cá, tem que ser como um barro, que precisa ser construído um jarro, né? A etapa do noviciado é uma etapa muito importante na vida religiosa, é daqui que se inicia a formação mesmo do religioso. É uma etapa muito rica, principalmente da gente conhecer sobre o nosso carisma, as constituições e também um pouco de como se portar um religioso, né? É muito bom a etapa do noviciado, de fato. É um ano que tem muitas graças. Eu sou o Frei Fernando Henrique, sou natural de Curimatá, no estado do Piauí. Atualmente estou na comunidade de Nossa Senhora da Luz, no noviciado São Raimundo Nonato, em Salvador, Bahia. Na minha infância eu vivi em duas cidades, hoje são duas cidades, era em Curimatá, Piauí, e em Júlio Borges, que era um povoado que pertencia à minha cidade. Em Júlio Borges talvez tenha sido um pouco o início da minha caminhada dentro da igreja, quando a comunidade ainda não tinha a figura de um padre que morava lá, o padre ia de vez em quando. E a comunidade sobrevivia por meio das celebrações semanais, conduzidas pelos leigos e pelas leigas. Ali eles me convidavam para ajudar cantando, fazendo alguma leitura ou ajudando em algum teatro. Depois, em minha cidade, Curimatá, fui chamado para ser coroinha, participei do grupo de coroinhas lá na minha cidade. Foi um momento de maior aproximação da vida da igreja e também exercendo uma função, né? Acaba que a gente se sente importante desde nossa pequenez, servindo a nossa comunidade e tendo uma atividade, né? Uma responsabilidade dentro da comunidade. Eu conheci a ordem mercedária quando eu era coroinha lá na minha cidade. O Frei Gersoneide estava de férias, ele também é de lá. E um dia, no final da missa acho que da noite, ele perguntou se tinha algum jovem que interessava
sobre questão vocacional se tivesse para conversar com ele após a missa. Eu lembro que fomos 3 jovens, conversamos com ele falou um pouco sobre as casas de formação. Eu só lembro que tinha uma que era no Rio de Janeiro, outra em São Paulo, mas eu lembro que ele falou sobre as etapas de formação e depois que foi embora, ele continuou mantendo contato por meio de cartas comigo. Bem, eu não tive muitas opções em termos de conhecimento de muitas ordens antes de entrar na ordem mercedária, mas me chamou sempre a atenção a alegria, o fato de onde os frades se encontrarem, ali está a alegria, que é um pouco daquilo que o Papa Francisco fala para nós hoje. Onde os religiosos estão, aí também está a alegria. A vocação da vida religiosa e a vocação sacerdotal, eu não posso dizer que elas se complementam, são vocações distintas. Enquanto religioso, tenho a vivência na minha comunidade, a comunidade religiosa onde estou, e a partir dela convidado a testemunhar a vida nova, a vida do reino, que é o convite que a vida religiosa é convidada a testemunhar, ser imagem do reino de Deus, no meio de nossas dificuldades, de nossas limitações, mas superando nossas fraquezas em prol do anúncio do reino. A vocação sacerdotal é um outro estilo de vocação, que é correspondida a partir da vivência dentro da comunidade de fé, celebrando os sacramentos com o povo de Deus. Nem sempre é fácil encontrar a resposta de Deus em nossa vida. Muitas vezes parece que nós rezamos e não encontramos uma resposta forte, fortalecida dentro de nós. São os momentos de nossas incoerências, de nossa fraqueza, de nossas dúvidas, mas o Senhor Jesus prometeu estar sempre conosco. Ele disse que estaria sempre do nosso lado. Nem sempre nossa família nos apoia, nem sempre aqueles que estão do lado, de fato, querem que a gente continue dando o nosso sim. O importante é encontrarmos em nós essa confiança de que o Senhor caminha conosco, está do nosso lado e vai nos apoiando, nos convidando sempre a responder ao chamado que Ele nos fez, com alegria e esperança. E para encerrar, eu gostaria de recordar justamente o trecho do Evangelho de São João, que escolhi para minha ordenação. Não há maior amor do que dar a vida pelos irmãos. E isso para mim faz parte daquilo que é o nosso carisma mercedário, esse trecho do Evangelho de São João. E escolhi para minha vocação, de modo especial para minha ordenação, por compreender que também eu sou chamado a dar minha vida pelos amigos, pelos irmãos. E embora talvez não chegue algum dia a derramar o sangue, testemunhando a vida cristã, ou esse serviço redentor que o Senhor me chama a viver, consigo compreender que posso sim testemunhar esse amor de Jesus por meio da disponibilidade, por meio do serviço para com todas as pessoas. Então, para aqueles que estão na caminhada, que estão buscando discernir a vocação, não tenha medo, o Senhor te chama, Ele te convida, Ele te apoia, te sustenta e mais, te dará a alegria necessária para responder e testemunhar a vida cristã, a vida mercedária. Vem se conhecer conosco. Bem, a convivência com os noviços é sempre é a minha segunda turma de noviciado, é sempre um desafio, que é uma alegria, é também uma responsabilidade, a alegria de estar junto, de conviver, de estar perto, mas também a responsabilidade de testemunhar, no meio de nossas limitações, de nossas fraquezas, o ponto primordial, que é justamente a resposta no seguimento a Cristo Jesus. Como ser testemunha é sempre um desafio, a cada nova turma de noviciado tem esse desafio, que é buscar ser testemunha de Cristo Jesus. E como não é fácil, a gente sabe disso, no meio de nossas incoerências, precisamos testemunhar Cristo Jesus, nosso Senhor. Virgem Maria, Mãe das Mercês, com humildade acorremos a vós, os membros desta família, certos de que não nos abandonais por causa de nossas limitações e faltas. Animados pelo vosso amor de mãe, oferecemos-vos nosso corpo para que o purifiqueis, nossa alma para que a santifiqueis. O que somos e o que temos, consagramos tudo a vós. Amparai, protegei, bendizei e guardai, sobre vossa maternal bondade, a todos e a cada um dos membros desta família,
que se vos consagra totalmente a vós. Ó Maria, Mãe e Senhora nossa das mercês, apresentai-nos ao vosso Filho Jesus, para que por vosso intermédio alcancemos na terra a sua graça e depois a vida eterna. Amém. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e suscitai para a ordem das mercês novos membros que sejam redentores de cativos e difundam por todas as partes o Espírito Redentor que adornava São Pedro Nolasco. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.